Como estudar para a segunda fase da OAB? Bom, mas primeiro eu preciso te dar parabéns por ter passado na primeira fase, uma etapa vencida, a primeira fase já passou. E agora melhora muito, porque agora você só vai estudar direito do trabalho, processo do trabalho, nada de empresarial, direito internacional, direito ambiental, aquele monte de matérias, acabou. Agora você vai focar em direito do trabalho e processo do trabalho. E eu vou te explicar como. Vem comigo. Vamos por partes. A primeira coisa é você escolher um bom curso de segunda fase. Aqui eu não vou fazer propaganda de ninguém, não é esse o meu objetivo, mas o importante é que você escolha um curso de segunda fase. Por mais que você ache que você já está preparado, que você é um excelente aluno, fez uma excelente faculdade, um curso de segunda fase é fundamental, porque os professores vão treinar você de acordo com a banca. E aí você não perde tempo estudando o que não é tão relevante, você foca exatamente, com a ajuda do professor, naquilo que é importante. Então escolha um curso de segunda fase. Segundo ponto, saiba que a prova, você já deve saber, é composta por uma peça prática profissional e 4 questões discursivas. Então não é falar que a peça é mais importante ou as questões é mais importante, tudo é importante. Você precisa estudar, revisar o conteúdo de direito material e de direito processual para você ter base para fazer as questões discursivas e as teses das peças. Para a segunda fase em direito do trabalho, você não tem que se preocupar tanto em identificar a peça, porque isso vai ser o mais simples, confia em mim, porque no direito do trabalho o caminho ele é reto. É só você se localizar. Tem uma perguntinha mágica que você se faz que é: em que momento processual você está? Qual foi o último ato processual praticado? E isso vai te dar a resposta da peça. Isso é simples e a gente tem um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso. Muito simples identificar a peça, então essa não é uma preocupação. Mas você precisa saber a estrutura de cada peça, de cada petição. Isso você vai aprender no curso. A gente aqui também tem um curso de oficina de peças que te ajuda muito a construir cada peça, as principais peças cobradas na OAB. Então é importante você se preparar. Revisão de direito material e direito processual. Eu sei que o tempo é curto, muito curto, é impossível você revisar todo o conteúdo de direito material e direito processual. Mas você precisa estabelecer prioridades. Você tem mais dificuldade em direito material ou em direito processual? Se você tem mais dificuldade em direito material, foque no direito processual, revise o conteúdo de direito processual. Já se a sua dificuldade maior é em direito material, revise o conteúdo de direito material. Sobrando tempo, aí você pega o direito processual ou o direito material, mas foque naquilo que você tem mais dificuldade. Aqui no canal tem 2 playlists, uma de direito do trabalho e uma de processo do trabalho, com temas separados, com vídeos separados por temas. Então, fica muito simples para você ir ali e com certeza no seu curso de segunda fase também vai ter um conteúdo muito vasto para você estudar. Então é importantíssimo você ter essa base teórica. Ah, mas na segunda fase eu posso consultar a CLT? Claro que pode. E o melhor de tudo, a resposta vai estar ali. Para isso, você precisa, obrigatoriamente, de ter a CLT mais atualizada, a última edição de uma boa CLT organizada por professores. Então, eu recomendo que você use a CLT do professor ou aquela que o professor do seu curso indique, porque ele vai basear as aulas exatamente naquela CLT. Tem diferença? Às vezes tem uma diferença no índice remissivo de uma para outra, uma tem umas leis que não tem em outras, mas confie no seu professor, ele vai te indicar a que ele julga melhor e confie nele. A CLT é importantíssima, você vai poder levar a sua CLT na prova e você vai responder as questões de acordo com a CLT, com as súmulas, com as OJs, isso é importantíssimo. E aquela dúvida que todo aluno tem: eu levo só a CLT? Gente, leva a CLT e o vade-mecum. Por que eu falo isso? A CLT, eu ainda não vi nenhuma CLT que tem todo o Código Civil. Geralmente as CLTs têm os artigos principais do Código Civil que se relacionam de alguma forma com o direito do trabalho. Mas vai que na sua prova tem um artigo do CPC que você precisa usar, que não tem na sua CLT. A CLT, gente, precisa ser a mais atualizada. Por quê? Houve alterações legislativas que impactam também no direito do trabalho e que a penúltima versão da CLT, muitas delas não constavam essa lei. Por exemplo, a lei de falências. Lei de falência na maioria da CLT só vai estar lá na última edição da CLT. Então, por segurança, recomendo que compre
a última versão da CLT, a edição mais atualizada. Ah, Marina, mas eu comprei a penúltima, eu quero usar ela. Tudo bem, pode usar, mas saiba que pode ser que algumas novidades legislativas, alterações, súmulas e OJs não constem dessa CLT. Recomendo que leve a mais atualizada e o vademecum. O vademecum, como eu já disse, pode ter artigos do CPC que não tenham na sua CLT e você precisa usar na hora da prova. Então, eu sei que é um pezinho, o vademecum pesa bastante. Bom que você equilibra, leva a CLT de um lado, o vademecum do outro, ainda vai fazendo, forçando o bíceps, né? Vai ali se exercitando, mas o importante é que você leve uma CLT e leve um vademecum para a sua prova. Outro ponto importante, estabeleça metas semanais. Por que metas semanais? Quando você estabelece uma meta muito longa, fica mais difícil de cumprir. Você desanima, você descumpre um dia e você pensa, mas eu tenho tantos dias para repor aquilo. Não faça isso. Estabeleça metas semanais. Assim, por exemplo, se numa terça-feira você teve um imprevisto e não conseguiu cumprir o cronograma, você pode, na quarta, na quinta ou até na sexta, repor esse tempo perdido na quarta-feira, mas quando você estabelece um prazo muito longo, isso vai acumulando. Confia em mim, estabeleça metas semanais. Geralmente, os cursos de segunda fase já trazem um cronograma e você adapta a sua rotina ao tempo que você tem de estudos. Claro, o ideal é quanto mais tempo de estudos você tiver, melhor. Eu indico pelo menos 6 horas de estudos diários. Mas eu sei que tem muita gente que não tem essa disponibilidade, as pessoas trabalham o dia inteiro, só tem a parte da noite para estudar. Nesse caso, se você trabalha, né, às 8 horas por dia, reserve pelo menos 3. Pelo menos 3 horas diárias e compense aos finais de semana. Mas se você trabalha meio expediente, faz estágio ou não trabalha, está só por conta da OAB, pelo menos 6 horas diárias, porque o conteúdo é vasto e você precisa treinar. O que é mais importante na segunda fase é você treinar. Treine peças, treine questões, treine, escreva e faça simulados. Isso é muito importante, você fazer simulados. Por quê? Porque com o simulado você vê o tempo que você está gastando. Você vê se você conseguiu fazer a peça nas 5 páginas, se você conseguiu fazer as questões nas linhas, tudo certinho, e o tempo. Você vai ver o tempo que você está levando para fazer a peça. E você vai melhorando a cada simulado. É assim mesmo, é muito importante o treinamento. Treine peças. Eu sei que quando você tem aquele primeiro contato com uma peça que você nunca viu na vida, você vai ter muita dificuldade e isso é normal. Você vai ter que treinar. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Sabe como? Começa copiando. Sabe por quê? Você vai copiando e você vai memorizando aquilo que você está copiando. Copie 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Até aquilo, você entronizar aquilo que você copiou. E você vai ver, depois você já vai estar conseguindo fazer sozinho. No seu treinamento, no seu simulado, quando você estiver treinando questões e peças, você já vai marcando a CLT. É importante que você já faça utilizando a sua CLT para você já ir se familiarizando. É uma amizade que você faz com a CLT, porque a resposta de praticamente tudo, eu não digo tudo, mas de praticamente tudo vai estar ali. E a questão é saber achar. Quanto mais você treinar, mais facilidade você vai ter para localizar as respostas na CLT. Porque você vai vendo que os temas se repetem, você já vai associando as palavras-chave, você já vai saber o que procurar no índice remissivo e já vai marcando na sua CLT aquelas palavras-chave dos artigos, das súmulas e das OJs. A CLT, você treinar com ela, é a melhor coisa. Ela vai ser sua melhor amiga nesse momento de preparação para a prova da OAB. E é por isso que eu falo, você tem que adquirir a última edição. Pode ser que demore para chegar, você compra a internet, esgotou a tiragem, não importa. Enquanto você não tiver a sua nova, vai estudando pela que você tem, vai estudando pelo site do Planalto, mas ciente de que você precisa ter o quanto antes a CLT mais atualizada, porque vai por mim, eu já tive casos de muitos alunos, graças a Deus não foi em prova, foi na nossa aula de monitoria, que se utilizaram da penúltima edição de algumas CLTs e erraram a questão porque houve mudança. E você não quer correr esse risco na hora da prova. Eu, no nosso curso de monitoria, quando eu elaboro questões, simulados, eu faço questão de pegar exatamente esses pontos que eu já sei,
para ver se a CLT do aluno está atualizada ou não, porque aí ainda dá tempo de avisar e ele não cair exatamente na hora da prova e perder uma questão porque usou uma CLT desatualizada. Então é muito importante que você utilize a CLT no seu treinamento e a CLT mais atualizada. E já que a gente falou de monitoria, a gente tem um curso de monitoria que é um estudo personalizado com o aluno, de acordo com a necessidade dele. Então passa por correções de peças, porque às vezes você faz a peça, você assiste a correção da peça do seu professor, mas mesmo assim você tem algumas dúvidas que o professor ali não sanou na correção por vídeo. E aí você manda uma pergunta para o fórum de dúvidas e a resposta não é exatamente aquela que você tem. A monitoria é exatamente para isso, para te dar uma segurança de que você está no caminho certo. Eu corrijo a sua peça todinha, corrijo com você na aula, falo, olha, isso aqui está certo, de acordo com o que a banca cobra. A banca não tem pontuado essa parte, a banca, você não perderia ponto dessa forma, mas pode ser que a banca mude, pode ser que o critério da banca mude, então a gente precisa melhorar esse ponto aqui. Por isso que eu sempre falo, se você puder, contrate uma monitoria minha ou de qualquer outro professor, porque isso vai te dar uma segurança. Porque a maioria dos cursos online, a gente, por mais próximo que seja, por mais atenção que o professor te dê, por mais rápido que seja a resposta, você não sente aquela proximidade que você tem com o monitor, que vai te acompanhando até o dia da prova. Então, o nosso curso te oferece isso, oferece as aulas de acordo com o que você precisa, corrigindo peças, questões, revisando conteúdos, treinando, fazendo peças juntos com você e tirando dúvidas pelo WhatsApp a qualquer momento até o dia da prova. Então, é uma sugestão que eu dou se você tiver condições de fazer. Na oficina de peças, a gente treina aquelas peças que têm uma maior probabilidade de serem cobradas e eu faço a peça junto com vocês. Primeiro eu ensino a fazer e depois a gente faz junto, ao vivo, ali, a gente treinando na nossa turma de oficina de peças. Então, também é uma sugestão para você complementar os seus estudos. Mas eu repito, nem a monitoria nem a oficina de peças substituem um curso de segunda fase. Mas pode ser que você já tenha feito um curso de segunda fase, já tenha expirado esse curso, ou você já fez há mais tempo, você começou a fazer lá no começo do ano, tá na repescagem, já assistiu todas as aulas, não quer assistir as mesmas aulas de novo. Também é uma boa você adquirir esses cursos, ou de monitoria, ou de oficina de peças. Você treinou, estudou, assistiu o vídeo, leu o material em PDF, fez simulado, tá pronto para fazer a prova. No dia da prova, não esqueça sua CLT. Não esqueça o seu vadimeco. Mais uma vez, recomendo que leve CLT mais atualizada e um vadimeco. Ah, Marina, eu só não quero levar muito peso. Tudo bem, mas saiba que pode ser que você precise de algo que não tenha na sua CLT e tenha no vadimeco. Então, recomendo que leve a CLT mais atualizada e um vadimeco. E caneta, gente, por favor, leve pelo menos umas 3 canetas, porque você vai escrever bastante. A gente, quando compra uma caneta, não sabe se ela vai... Quem nunca comprou uma caneta que novinha, cheia de carga ali, e de repente ela parou de escrever do nada? Então, leve umas 3 canetas, CLT, o vadimeco e, claro, os seus documentos. Começou a fazer a prova, recebeu a prova, muita atenção, você vai fazer a primeira leitura. Primeira leitura para você se situar, para você tirar o nervosismo, você vai fazer a primeira leitura. Não vai marcar nada, não vai preocupar com nada, só vai ler o enunciado. Depois vai fazer a segunda leitura, porque aí você já se situou, já sabe do que está se tratando. E aí você vai marcar o que é mais importante e só depois começar a resolver. E você resolve como? Anotando as principais questões no seu rascunho. Não faça a besteira de fazer a peça no rascunho e depois passar para a folha de respostas definitiva. Não dá tempo. Você tem 5 horas para fazer uma peça que geralmente costuma ser grande, e responder mais 4 questões. Não dá tempo de fazer no rascunho e passar para o caderno de respostas. Não dá tempo. No rascunho você vai anotar os principais pontos. Se quiser colocar os artigos para na hora de fazer a peça não esquecer de citar, ok. No nosso curso a gente treina isso. O seu professor também vai te ensinar dessa forma. Importante não fazer a prova no rascunho. E aí sim, depois você passa já direto a caneta para o seu caderno de respostas definitivo. Importante sobre as questões discursivas. Você vai observar que o seu caderno de resposta vai ter questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Você não pode
trocar a ordem. Se você responder a número 2 na folha da número 1, anulou, você perdeu. Por mais que você coloque o númerozinho 2 ali, não pode, vai tirar 0. Se você perceber a tempo, aí você risca e você responde na página correta. Mas muita atenção. Ah, Marina, mas eu não sei a número 1. Não tem problema, pula a página da número 1 e faz a número 2 no lugar da número 2. Acabou de fazer a prova, sobrou tempo, leia, revise, gaste as suas 5 horas. Você tem esse direito, então acabou cedo, não sai correndo entregando a prova. E sobre isso, vamos falar sobre rasura também, que é um tema que deixa os alunos em pânico. Errou? Não tem problema nenhum. Dá um risco. Errou a questão inteira, errou um pedação da peça, não tem problema. Risca, mas é um risco simples. Quanto mais simples for, melhor, menos nervoso você fica. Se você ficar preocupado em rabiscar muito, você vai gastar mais tempo, vai gastar mais caneta. Não tem essa necessidade, não se preocupa que o examinador vai pegar e vai ler o que você escreveu. Ele não vai, ele viu que está riscado, ele vai partir para frente. E você também riscou, esquece que escreveu e parte para frente. Assim você não corre risco de identificar sua prova, você não fica nervoso, com medo de ter feito alguma coisa errada. Não, esquece, só dá um risco e parte para o que interessa. É assim que você vai fazer a sua prova. E sobre a identificação de prova, é importante que você saiba, não coloque nenhuma informação que não tenha no enunciado. Eu falo nenhuma, por mais que seja lógica, por mais que... O exemplo que eu sempre dou, coloca o nome da cidade, o enunciado, mas não diz o estado. No endereçamento, você só vai colocar o nome da cidade, não vai colocar o nome do estado. Ah, Marina, mas eu sei que Salvador é na Bahia. Não tem problema, pode ter outra cidade que chama Salvador em outro estado. Então, se ele não colocou o estado, não coloca, só coloca a cidade. Não precisa nem colocar a cidade barra UF. Não, só coloca a cidade. Ponto. Nenhuma informação que não tenha no enunciado, não coloque. Assim você não vai identificar sua peça e vai sair de lá tranquilo. Lembre que o nosso canal aqui do YouTube é feito para você. E eu destaco 3 playlists principais. Uma de Direito do Trabalho, que tem os assuntos separados por temas, os temas mais importantes. Tem uma de Processo do Trabalho também, tudo separadinho por tema, e uma da segunda fase. E nessa segunda fase tem dicas para a segunda fase, tem vários temas, inclusive as principais peças prático-profissionais que podem cair na sua prova. Tudo também separado por assunto para facilitar a sua vida. E se você quer um estudo mais personalizado, a gente tem a oficina de peças. Como eu disse, a gente faz um treinamento, passa por todas as principais peças, tem material didático incluído e a gente, além de eu te ensinar a fazer a peça, eu faço junto com você para você ver como faz, e tem também a monitoria, que é como se fosse uma aula particular, de acordo com o que você precisa, corrigindo todas as suas peças, todas as suas questões e vai de acordo com a sua necessidade. Tenho certeza que assim a gente consegue essa aprovação. Se você é novo no canal, se inscreve, indique esse canal para um colega que você sabe que também vai fazer segunda fase em Processo do Trabalho. E eu te espero no próximo vídeo, porque você sabe, eu vou te acompanhando por vídeos aqui no YouTube até o dia da sua prova. Até lá!